É com grande alegria que cumprimento, amados irmãos, com a paz do Senhor. De veras alegres, com propriedade o pastor falou, acerca de que não sabemos como chegamos na casa do Senhor. Mas Deus já tem planeado tudo e nos dado livramentos até a casa dele, para que o povo dele possa ouvir a sua voz e se alegrar com a palavra. Palavra essa que vivifica, restaura e renova. Para não me demorar nas palavras, eu vou tentar ser resumido. A história não é curta, mas serei breve, pastor. No início do ano fiz uma mudança de trabalho, a qual saí do Brasil com esse propósito, esse desejo de vir para a Europa e trabalhar na minha área profissional. E trabalhei com muitas coisas, fiz muito, aprendi muito, fiz amigos e tive a fé fortalecida através da sua palavra. Dia 5 de janeiro ingressei na empresa de transportes internacionais para trabalhar com transporte de ligeiro, já que o meu contrato não teria sido migrado para pesado devido a não ter o curso CAM. E arranquei mesmo assim com o curso de ligeiro, iniciar o contrato como ligeiro. É aqueles no Brasil a gente chama de batedor. A gente vai escoltando as carretas com mercadorias, com transporte de mais de 25 metros, 30 metros e aí vai. E assim, dia 5 de janeiro eu iniciei na empresa. Comecei, fiz as formações, recebi a carrinha, montei, equipei e comecei a trabalhar, a princípio no Nacional. E Deus já começou a trabalhar, porque Ele é aquele que sabe do nosso amanhã. E a minha carrinha variou no metade do mês, e eu passei uma semana em casa, já aflito, porque todos os colegas já estavam arrancando com os internacionais e eu em casa. E rapaz, e Alexandre, tá onde? Eu digo, olha, estou em casa. A carrinha variou, estou aguardando. Uma semana depois o meu chefe, olha Alex, vou mandar um piloto te buscar porque a tua carrinha na segunda-feira vai estar pronta. Ok. O piloto chegou na segunda-feira cedo, me levou para a empresa e lá tive a notícia que a carrinha não iria sair. Ele disse, olha, vou te mandar para casa com outro piloto e no outro dia mando outro ir te buscar. Eu disse, chefe, economiza. Tenho tudo comigo aqui. Se a carrinha sair amanhã, eu não preciso ir para casa hoje. As coisas em casa estão tudo orientado. Meu pai já evita de chatear um colega de ir me deixar e outro para ir me buscar. Aí ele, Alexandre, então agradeço muito. Então, te safas por aí? Eu digo, sim, aqui já está tudo tranquilo e arranjado. E assim eu fiquei. Mas isso já era Deus dando o livramento. No dia seguinte, no dia da tempestade, no dia 28, dormi, acordei de madrugada com muito vento, muito barulho, muita chuva. E fiquei por ali, fiz a minha oração, depois voltei e fui dormir. No outro dia cedo, acordei com o Paixão mandando mensagem, perguntando se tinha dormido e tudo. Paixão, minha esposa, como os irmãos já sabem. Não podia chamar outra pessoa de Paixão, né? A não ser a minha filha. E assim, conversamos pelo WhatsApp até mais ou menos umas 10h30 da manhã. Depois disso, já não mantemos mais conversa, porque me aconteceu algo que só Deus sabia. Fui à casa de banho, fiz um pequeno almoço, fui à casa de banho. Quando eu saio da casa de banho para entrar no setor, a vista fez. Eu costumo brincar com os colegas, eu digo, já assistiu aquele desenho do Pica-Pau antigamente? Quando terminava o desenho, que fazia a tela fechava, pronto, foi tal e qual. Não senti dor, não senti um arrepio, não senti absolutamente nada. Fui de um passo para outro, o coração parou. E um detalhe, eu não tenho problema nenhum de coração. Não tenho gordura nas artérias, não tenho no coração, não tenho colesterol ruim, nem alto, nem nada disso, nem diabético, nem hipertenso.
nada que favorecesse tal circunstância. E ali morri por alguns minutos. Morri pelo inexplicável, pelo que a ciência já não justifica. Fiquei sem batimentos, sem oxigenação no cérebro, por mais de 10 minutos. Sabemos que 3 minutos é tolerável, 4 minutos já começa a existir uma falência múltipla de órgãos. E fiquei, pelo relato dos colegas, entre 10 a 15 minutos sem batimentos. E na empresa onde eu estava, me deram 2 choques. Tinham pessoas formadas para tal e equipamentos para tal. E logo perceberam que se passavam, já foram muito rápidos e me deram 2 choques e uma canetada de adrenalina. E pela misericórdia do Senhor me reanimaram. E dali fui levado para a urgência e nem veio. Um parêntese, às vezes Deus nos coloca em situações para que o poder dele se manifeste através do testemunho. Eu louvo a Deus porque toda aquela situação aconteceu e o órgão responsável para socorrer, um bombeiro, chegou e perguntou aos meus colegas há quanto tempo eu estava sendo reanimado. E eles disseram o tempo, já passava os 4, 5, 6 minutos. E o bombeiro olhou para eles e disse: esquece, que já não tem mais chance, já não tem mais jeito. Mas o dono da vida e o dono da morte, sabemos muito bem quem é. E os meus colegas, por Deus, disseram: esquece o quê? Nós vamos ficar aqui. E continuaram me fazendo massagem, revezaram 3 homens. E o mais alto, o seu Vasco, foi ele que me disse que eu fiquei em torno de 10 a 15 minutos. Ele disse: olha, eu peço desculpa, porque eu acho que eu te quebrei. 2 colegas tentaram e você é muito rijo. Ele é português. Ele disse: você é muito rijo e eu tive que fazer força. E eu agradeci. E disse: olha, valeu a pena. Ainda bem que tu fizesse muita força. Fui reanimado na empresa, fui levado ao hospital. A vista escureceu na empresa. Cheguei no hospital me batendo por conta da adrenalina. Me deram um diazepam. Para acalmar os nervos. Com isso, o coração desacelerou outra vez. Entubaram o irmão Alexandre. No final da tarde do dia 28. Quando foi no outro dia de manhã, quando Vanessa estava chegando para a visita, eu estava sentado, em pé, sem tubo. Sentado e acordado, sem estar entubado. Porque o meu corpo, pela misericórdia e o poder de Deus, para que manifeste a sua grandeza, reagiu a todos os anestésicos, a toda aquela aparelhagem. E eles se reuniram e disseram: por que ele está entubado se o corpo está reagindo? E foram desligando aparelho por aparelho, meu corpo reagindo, ao ponto de dizer: ele não precisa estar entubado. Do que deveria custar no mínimo 48 horas, foi menos de um dia. Mais uma vez, eu vi a grandeza de Deus na minha vida. Em alguns momentos do ocorrido, Deus me fez ver ainda mais e ter uma experiência a mais. Temos uma identidade cristã, na verdade, igreja. E às vezes agimos pela ação do Espírito até naturalmente. Lembro que fui fazer um exame e estava meio grogue, meio sedado ainda. E uma enfermeira, ou era uma médica, isso eu não me lembro bem. Enfermeira. Uma enfermeira chegou para mim e me perguntou: você bebe, fuma ou fuma? E eu respondi: eu não bebo e nem fumo, porque eu sou cristão evangélico. E respondi isso naturalmente, grogue, e já não me lembrava. Outro exame, foi a mesma enfermeira. E ela me viu com um aspecto melhor e disse: ah, então o senhor já está bem melhor, lembra de mim? E eu fiquei meio envergonhado de dizer que não e fiquei forçando a mente. Mas enfim, não lembrei. E ela disse:
quando a gente te levou para o hospital, eu te perguntei se você bebia ou fumava, e você me disse que não, porque nem bebia nem fumava, porque era cristão evangélico, e isso me impactou. Por eu ter dito que não lembrava, eu disse, fui eu mesmo que disse isso, então. E ela sorriu, e eu disse, eu não tinha outra coisa para dizer. Ela fez sim, me chamou a atenção porque você poderia dizer só que sim ou que não. Mas você foi enfático no que disse. Não, nem bebi, nem fumava porque era cristão evangélico. As mudanças da nossa vida através do evangelho acontecem. Eu bebia e eu fumava. No dia que eu aceitei Jesus, eu joguei o cigarro fora e acabei com a bebida. Então, Deus transformou e mudou um hábito que não me pertencia. Outra coisa que também me despertou muita atenção foi que no hospital, um enfermeiro chegou para mim e fez, posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, claro, pode. Ele disse, o que foi que você sentiu antes de desmaiar? Eu disse, eu não senti absolutamente nada. Ele disse, e quando você estava desacordado, o que você viu? Eu disse, eu não vi absolutamente nada. Porque a Bíblia diz que quando a gente morre, a gente dorme. E o espaço de tempo de 10 e 15 minutos era como se eu dormisse. Eu não tinha preocupação com as despesas, eu não tinha preocupação com a mulher que amo, com os filhos que amo, com os amigos, com os irmãos, com absolutamente nada. Todas as preocupações, todos os anseios, não existem. A gente simplesmente dorme. Alguns irmãos, mas você não viu nada? Eu disse, não, a Bíblia se cumpriu na minha vida, eu apenas dormi. E Deus em sua misericórdia, me fez lembrar de Lázaro. Não me equiparo a ele. A minha sobrinha brincou, fez, tio, o senhor também foi ressuscitado. Fui. O tempo de 15 minutos, 10 minutos, não tem ao certo. O importante é que Deus permitiu que eu morresse, mas por amor e misericórdia me trouxe a vida outra vez. Não tenho outra explicação mais simples do que essa. Deus permitiu e me livrou. Foi o que eu disse na minha empresa, onde trabalho. Juntou de gente. Depois da cirurgia, fui buscar minhas coisas e juntou de gente. Então, como é que você se sente? Eu digo, olha, eu me sinto 10 minutos mais jovem. O tempo parou para mim entre 10 minutos. E muitos encheram os olhos de água, e outros ficaram assustados, outros felizes, e disseram, como é bom ver você assim, depois disso tudo, com um bom aspecto. Eu digo, minha alegria é Cristo. E Deus criando situações para que o evangelho fosse propagado. Ao enfermeiro que ficou com medo, e eu perguntei, por quê? E ele disse, é porque de vez em quando eu sinto uns negócios aqui, ali, umas pontadas. Eu digo, a Bíblia diz que o milagre ele acontece na vida do homem mediante a sua fé. Tu tem fé que eu posso orar por ti? E no nome de Jesus o Senhor pode te curar de algo que nem eu nem tu sabes. Aí ele fez, eu tenho. Nesse dia estava o diácono Alex Neres comigo no hospital. Eu segurei ele pelo braço, me levantei da cama, segurei ele no braço, o Alex segurou no outro. Eu digo, eu vou orar por você, Jesus vai curar a tua saúde, vai restaurar a tua saúde. E ele, eu creio. Eu digo, então fecha teus olhos que a gente vai orar. E oramos. E isso passava gente para lá e para cá. E viam. E o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. O enfermeiro agradeceu a oração. Ele disse que era católico, mas que tinha fé. Eu disse, eu não perguntei a sua igreja, eu perguntei se você tinha fé. E Jesus vai restaurar a tua saúde. E o médico, quando me acordou da sedação, estava sentado do meu lado, olhou para mim e disse, olá, senhor Alexandre, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Sabe onde o senhor está? Olhei para cima. Saber onde eu estou, eu sei. Eu não sei fazendo o quê. Ninguém me disse que meu coração tinha parado ainda.
E ele disse, olha, o senhor está no hospital, e o que lhe aconteceu foi isso, eu estava no trabalho, sabe onde você trabalha? Eu digo, sei, na Lázaro Transporte. E ele disse, muito bem, sabe seu nome completo? Sei. Como é seu nome completo? Falei. Tem filhos? Tenho. Qual é o nome da sua esposa? Tal. Tudo de cabeça. E ele olhou surpreso com aquilo tudo, esperou que eu tivesse tido alguma amnésia ou coisa do tipo. Em seguida ele fez, olha, o que lhe aconteceu foi isso, seu coração parou e seus amigos lhe reanimaram. E agora estamos tentando descobrir o que aconteceu com você. Já fizemos uma série de exames e nada comprova o ocorrido. Fizemos cateterismo, eletros, e isso. Desse nome que eu não sabia nem que existia. Fizemos um TAC, eu não tive AVC, não tive nada, absolutamente nada. Deus me guardou desde o princípio. Desde o princípio, para que o nome dele mais uma vez fosse glorificado. E eu disse ao médico, tem como ligar para minha esposa? Tem, eu vou pedir a menina para pegar o número. Eu disse, não, eu digo o número dela. Ele parou, olhou assim. Eu disse o número. Ele sorriu e ligou. E eu louvo a Deus por mais uma oportunidade. A Bíblia nos diz que Ele tem nos dado oportunidade todos os dias. Mas eu louvo a Deus por mais uma oportunidade. Tenho falado. E a minha vida continua. Eu continuo trabalhando. Continuo preocupado com as despesas, com a família, com os filhos, com a educação, com a igreja, mesmo ausente devido agora ao trabalho, mesmo vendo tão pouco a igreja. Eu tenho orado, outro dia conversando com o pastor, eu disse, pastor, olha, tenho sempre falado da sua vida para Jesus. Eu tomei um hábito, sou motorista, gosto de orar dirigindo. E é tão gostoso, eu sinto uma paz. E ali eu vou falando da vida dos irmãos, falando da vida da minha família. Jesus já está cansado de ouvir o nome do Alessandro nessas caminhadas aí afora. É o melhor jeito de falar da vida do irmão, é falando aos pés de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por todas as oportunidades que Ele tem me dado. Até hoje, tem me guardado, já voltei a trabalhar, virei modelo e referência para a integração na empresa. Olha, um já morreu. Isso daqui não é fácil, para quem tem dois corações. Um coração de um parou aqui, mas tomou 2 choques e ficou bom. Está aí trabalhando de novo. Eu sou grato a Deus pela oração da igreja DEF Santarém. Pela oração do pastor, da família pastoral. Eu sei que oraram. Os irmãos me visitaram, com o pastor Mauro, esteve em minha casa, o pastor esteve em minha casa. Muitos irmãos perderam um bocadinho do seu tempo, dos seus afazeres, para ir tomar um café comigo. E eu louvo a Deus pela vida de cada um, em principal a igreja DEF de Santarém, Cartacho e Almeirim, os irmãos que ficaram sabendo, através da minha esposa, que muito aflita ficou, tomou um susto e me fiquei surpreso, e que atenderam o pedido dela e oraram. Quero dizer, culto de intercessão, Deus tem honrado as orações dos santos, aqui da ADF. Não cesso de agradecer e de orar pela vida de todos. Continuem, porque a Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos diz que é a oração de um justo. Oração de um justo. Muito podem seus efeitos. E quando a igreja se ajoelha para orar, para não ficar apenas em minhas palavras e já devolver, agradecendo a oportunidade ao pastor João Áquila, Salmos de número 16, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu sou grato a Deus por essa rica oportunidade. Esperei, demorou um bocadinho, pastor, demorou,
Mas eu precisava ouvir o médico dizer: você não tem problema nenhum do coração. E o pacemaker que foi posto é porque a gente não descobriu o que aconteceu. Bom, com todos os exames, com todos os estudos, eles jamais vão poder explicar a Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.